E aí, meus amigos? Olha, eu estou apanhando aqui há quase meia hora, não sei porquê. O Instagram não queria simplesmente deixar eu colocar o título da palestra, mas eu espero que pelo menos dê para vocês acompanharem aí. Foi uma live meio surpresa, vou falar rapidamente com vocês o que aconteceu. Hoje, acabou que não coincidiu de eu ter uma pregação hoje, e as igrejas aqui em redor, especialmente o NASP, estão com restrições ainda. E para complicar, meu carro deu problema ontem, na beira do pôr do sol, eu tive que deixar o carro no mecânico e estou a pé. Então, fiquei em casa hoje, aproveitei para fazer minha meditação, descansar um pouquinho e pensei, por que não compartilhar com os queridos aí uma reflexão sobre a palavra de Deus, não é uma meditação, para que passar sozinho esse dia? Então nós estamos aqui, tá bom? Estou vendo aqui várias pessoas dando feliz sábado aqui, muito obrigado. Bruno Garcia, R. Júnior, Oficial, Lima Oficial, Bruno Moura 976, são várias pessoas aqui, Ismael Pereira, Gilda Matos, muito obrigado, meus irmãos. Olha, que interessante, em poucos segundos nós fizemos uma congregação aqui, já está com mais de 400 pessoas. Já dá uma igreja de meio porte. Embora vocês sabem que eu tenho certa resistência a substituir o culto presencial pela coisa virtual. Mas nessa situação vamos fazer do coco uma cocada. Posso fazer uma oração com vocês? Para a gente abrir a palavra de Deus e meditar sobre ela? Então vamos lá. Senhor Deus, eu estou com vários irmãos, várias irmãs, vários queridos aqui, agora através do Instagram, nessa live surpresa, que na verdade é um sermão, né? Para a gente poder meditar um pouco sobre a Tua palavra. Conduza-nos, dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pessoal, eu queria meditar com vocês. O título que eu iria colocar lá e não deu certo, depois eu vejo se a gente consegue inserir, porque eu vou deixar essa live gravada, seria Cachorro, Eu. Por que esse título? Eu vou mostrar para vocês hoje aqui como que a arqueologia ela me ajuda a ilustrar a Bíblia Sagrada. Eu trouxe um artefato aqui, uma réplica, é claro, lá da Turquia, lá de Istambul. É uma réplica e eu vou mostrar a vocês de todo o museu. Quando eu vi isso aqui, eu falei, eu tenho que comprar isso aqui. Eu comprei lá no Museu de Istambul, no Museu Arqueológico, e você vai entender até o final do sermão por que de tantas réplicas da lojinha do museu, eu escolhi esta aqui e como ela pode me ajudar a entender melhor a passagem da Bíblia Sagrada que nós vamos ler, tá bom? Se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe comigo. Em Mateus, capítulo 15, versículos 21 em diante, traz a história da mulher cananeia. Aí na minha Bíblia diz assim, vou ler para vocês. Saindo dali, Jesus foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram, mande-a embora, porque vem clamando atrás de nós, ou gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? A mulher disse, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem. Que seja feito como você quer. E daquele momento a sua filha ficou curada. A primeira coisa, irmãos, que me chama a atenção nesse texto aqui é o ambiente no qual ele acabou acontecendo. Jesus, se você pegar o mapa, eu esqueci de pegar um mapa para vocês antes. E deixe-me ver. Aqui eu tenho um mapa aqui que dá para ilustrar. Aqui é a terra de Israel, tá vendo aqui, ó? Aqui você tem o Mar da Galileia, o Mar Morto. Essa região aqui é a Judeia. Aqui o miolo assim, você tem a Samaria. E a parte mais norte é a Galileia. Só que quando você vai subindo para cá, para onde hoje é o Líbano,
você tem as regiões de Tiro e Sidom, que já eram fora do ambiente de Israel. Eram regiões, como é que eu poderia dizer para vocês, completamente hostis a Israel do ponto de vista espiritual. Eram regiões que não tinham o temor do Deus verdadeiro, eram, em outras palavras, inimigos intelectuais, espirituais, teológicos, religiosos dos judeus. E por alguma estranha razão, Jesus vai parar no Líbano. Líbano hoje, na época não se chamava Líbano. Líbano é o nome de um país moderno. Jesus vai parar naquela região ali, que é chamada de Ciro-Fenícia. E por que Jesus vai para lá? Eu tenho comigo que ele queria ensinar uma tradição para os discípulos, sabe por quê? Voltando ao mapa aqui que eu havia mencionado para vocês, ele... Só pegar aqui que agora o mapa sumiu. Ele sai da terra dos judeus, aqui de novo, ele sai da terra dos judeus, aqui do entorno do Mar da Galileia, para levar os discípulos para um canto bem distante. Por que ele faz isso? O curioso é que no entorno do Mar da Galileia, os discípulos estavam confortados, estavam muito bem, assim, protegidos espiritualmente, era a terra deles. Até um tempo atrás, muitos historiadores do Novo Testamento acreditavam que a religiosidade da Galileia ela era uma religiosidade mais desprezível, que a religiosidade da Judeia era mais conservadora, mais certinha com as coisas, porém a arqueologia demonstrou que esta era uma perspectiva errada. Na Galileia nós encontramos muitos banhos de purificação, aquele mikvaot, os mikvaot, aqueles banheiros ali para purificação dos judeus. Você não encontra a presença de carne de porco. Então os judeus da Galileia também tinham uma religiosidade conservadora. Um tanto diferente da Judeia, mas não menos assim tradicionalista do que eles, digamos assim. E ali os judeus então estavam na sua zona de conforto. Eles estavam como um jovem crente no acampamento de carnaval da igreja, sabe? Ele pode namorar qualquer menina ali, porque não vai ser julgo desigual, todas são da mesma religião. Ele pode comer qualquer coisa sem perguntar a procedência, porque toda a comida ali foi feita por irmãs da igreja, que estão ajudando ali. Ele pode correr, ele pode brincar, ele pode sair com a Bíblia debaixo do braço, que ninguém vai zoar da cara dele. Se for desbravador, para falar no ambiente adventista, ele pode sair com o uniforme desbravador, que ninguém vai perguntar o que é aquilo. É muito cômoda a situação ali dentro do ambiente do arraial dos crentes. Isso vale para todas as religiões. É muito cômodo. Agora, quando você vai para o arraial dos pagãos, a coisa fica mais complicada. E Jesus resolve levar os discípulos para o arraial dos pagãos. Eu fico pensando o que ele foi fazer ali. Aliás, essa pergunta não é só minha. Com certeza, os apóstolos também perguntaram muito isso para Jesus. Por que o senhor vai para aquele lugar? E aí é interessante que diz que ele foi para a região de Tiro e Sidom, diz o verso 21, e eis que uma mulher cananeia. É interessante... Eu tenho um amigo, o pastor Ronald, ele é pastor da Assembleia de Deus, e ele um dia mandou para mim um sermão que ele havia feito sobre essa parte da Bíblia, e ele chamou a atenção de uma coisa que eu não tinha antes notado. Quando você vai na versão de Marcos ameniza um pouco a coisa. Marcos diz assim, olha, capítulo 7 de Marcos, versículos 24. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse onde ele estava. No entanto, ele não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Esta mulher era estrangeira, de origem Ciro-Fenícia. Marcos dá uma interpretação interessante. Se Jesus entrou numa casa, é porque Jesus já tinha discípulos ali. Essa parte até o pastor Ronald não atentou nele, atentou a questão do título da mulher. Mas eu me chamei a atenção quando eu fui comparar os dois versículos, os dois evangelistas. Jesus tinha discípulos já ali, ou pelo menos pessoas simpatizantes na região dos pagãos. Porque muitas vezes a gente ensina Paulo... é o pregador aos gentios, etc, etc. O primeiro gentio converso foi Cornélio, lá em Cesareia Marítima. De fato,
Tudo indica que sim, mas por alguma razão havia pessoas que eram pelo menos simpáticas a Jesus ou discípulos dele que estavam na região pagã. Será que eram judeus que moravam lá? Será que eram pagãos? O fato é que Jesus foi para lá, mas ele não queria criar alarde. Ele queria ensinar alguma coisa, ele ficou numa casa. E em algum momento, provavelmente quando ele estava saindo já da casa, porque diz que a mulher vinha clamando atrás deles, segundo Mateus, então dá a entender que ele já estava regressando para Galileia. Aí vem a parte que o pastor Ronald falou. A mulher, segundo Marcos, é chamada de estrangeira, de origem sírio-fenícia. Estrangeira, ela não é dos nossos. Mas quando você vai a Mateus, Mateus ainda é mais dura ainda. Ela não é só estrangeira, ela é cananeia. É interessante que a expressão cananeia já não era mais usada assim largamente no Novo Testamento. Para Mateus chamá-la de cananeia é um título bem pejorativo. Sabe? É como chamar alguém que não é da minha religião de pagão. Pagão, sabe? Esse termo que no passado era usado, hoje ele é um termo mais em desuso. Gentios, para falar dos não-judeus. Pagão, é alguém que não pertence ao meu clã espiritual. Era uma mulher, então, que tinha tudo para dar errado. Ela vem atrás de Jesus e os próprios discípulos a veem não só como uma estrangeira, mas como uma estrangeira inimiga do povo de Deus, porque ela é cananeia. Quem eram os cananeus, Rodrigo? É só você ler no Antigo Testamento, quando os judeus, os hebreus voltaram para a Terra Prometida, os grupos que os atacavam para impedir-lhes de ocupar a terra eram grupos de cananeus, pessoas incircuncisas. E o judeu tinha muito aquela questão de não se misturar com a gentalha, como dizia o Kiko lá do folhetinho Chaves. Aquela senhora, ela tinha todos os problemas que você pode imaginar. Porque eu fico construindo aqui no Novo Testamento, você sabe que a sociedade da época do Novo Testamento, a sociedade greco-romana, era uma sociedade predominantemente masculina. Eu sei que ainda há uma discussão hoje sobre o papel da mulher na sociedade, etc., que muitas mulheres não têm a posição que os homens têm, os direitos que os homens têm. Eu estou falando homens mesmo, não homens humanidade, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que qualquer um que levante essa temática concorda comigo que a mulher de hoje tem muito mais liberdade do que a mulher do primeiro século. É lógico que nem todos os problemas estão resolvidos, mas, por exemplo, um negro de hoje tem muito mais condições sociais do que um negro da época da escravidão. Não vou com isso também ser irônico dizer que o racismo acabou na humanidade, mas também não vou ser agora tão pessimista a ponto de negar que os negros conquistaram coisas. É muito mais fácil ser negro hoje do que no Brasil do século XIX. Agora, com relação à mulher, a mesma coisa. A mulher naquela época, sem um marido para cuidar dela, para orientar, para fazer os negócios, ela estava perdida e mal paga. E só pelo fato de falar que ela vinha sozinha gritar por Jesus, eu já posso aqui dizer para vocês que essa mulher não tinha marido. Porque pela cultura do Antigo Oriente Médio, se ela tivesse marido, o marido que apareceria. Anote uma coisa aí. A menos que seja uma exceção da exceção da exceção da exceção, todas as vezes que você vir no Novo Testamento uma mulher sozinha indo procurar Jesus, ela não tem marido. Porque o marido tem que tomar essa iniciativa. Geralmente. Então por isso que eu posso deduzir pela cultura da época que ela já nem tinha marido. Será que ele morreu? Será que ele abandonou? Pior, além de não ter marido, ela quando vai buscar a ajuda dos judeus, ela é vista como estrangeira, como inimiga. Imagina o rechaço dos apóstolos. Para piorar, qual que era o problema que ela tinha? Uma filha horrivelmente endemoniada. Nem Mateus, nem Marcos dão detalhes da possessão demoníaca dessa menina, mas eu não preciso ir longe para imaginar que não era nada agradável. Eu já tive algumas experiências no meu ministério, poucas, eu confesso, de ter que expulsar o demônio de uma pessoa, e não é nada fácil, E ela vinha clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E a Bíblia vai dizendo que, quanto mais ela gritava, verso 23, Jesus não lhe respondeu palavra. Gente, imagina as barreiras que essa mulher enfrentou. Quem fica em casa cuidando de uma menina endemoniada? Porque a menina não estava com ela. Quem ficaria?
Dá para você sair, se hoje tem muitas mães que têm dificuldade de arrumar um emprego porque não tem com quem deixar as crianças, imagina você pedir para a vizinha assim, você pode cuidar da minha filha enquanto eu vou buscar o medicamento para ela? O que ela tem? Ela está doente, ela está endemoniada. Quem vai querer ficar? Ela talvez deve ter trancado a porta da casa e deixado a menina lá como um animal numa jaula, correndo o risco de voltar e a menina ter destruído a casa, ter botado fogo, ter até tirado a própria vida, sei lá. Ela teve que ter um ato de fé, de deixar o problema para buscar a solução do problema. E aqui eu já começo a fazer a minha homilética do texto. Um ato de fé. Ter a coragem de deixar o problema guardado para buscar a solução do problema. Eu estava conversando com alguém essa semana e eu falei, olha, você está querendo tanta solução para esse problema, talvez não seria o ideal você deixar um pouquinho de stand-by. Sabe quando você está querendo lembrar um nome, o nome não vem à sua cabeça de maneira nenhuma? Como é que é? Eu desenvolvi uma técnica que vou passar para vocês aqui a dica. Quando o nome não me vem à cabeça, vamos supor que eu quero lembrar o nome, estou com o título aqui, D.A. Carson, que é um teólogo evangélico muito famoso na América. Vamos supor que eu esquecesse do nome do D.A. Carson. Sabe o que eu faço? Eu falo assim, gente, vamos continuar conversando, daqui a pouquinho o Google funciona. Gente, é batata, não dá 3, 4 minutos, o nome do Carson vem. Mas enquanto mais eu fico insistindo para lembrar, não vem. A hora que eu deixo de lado, ele aparece. Ou seja, parece que na vida, às vezes a solução para um problema está em você deixá-lo em stand-by, aí a solução aparece. No caso dessa mulher, ela teve que deixar a filha endemoniada em casa para ter o ato de fé de ir atrás de Jesus. Não era fácil. Agora, quando ela chega, Jesus não lhe respondeu palavra. Gente, isso aqui é terrível. Imagina você, de repente eu estou falando nessa manhã para alguém que ora, e Deus não lhe responde palavra. Parece que o céu foi fechado, está fechado para balanço, não está aberto para ninguém. E só falta as nuvens baterem lá e uma voz gritar lá de cima, não vou com sua cara. Por que Deus não responde? Por que ele nos pune com esse silêncio, sabe? Às vezes algumas brigas de casal, que alguns terapeutas de família dizem que às vezes o cônjuge pune ao outro com silêncio, fica lá de cara fechada. Por que Deus parece às vezes um cônjuge nos punindo com silêncio? E Jesus não falou nada. E é interessante que além de Jesus não falar nada, os discípulos começam a falar. Senhor, mande-a embora, manda essa mulher embora. Olha, igual um cachorro, toca daqui, toca em xota, para ela está incomodando, ela está gritando atrás de nós. Olha como é que eles falaram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Aí, para piorar, Jesus responde, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Gente, sabe aquela situação de era melhor ter ficado calado? Com todo respeito ao Senhor Jesus, eu estou apenas fazendo uma analogia. O silêncio dele foi terrível para ela, mas a resposta dele foi pior. Foi pior. Imagine que você me encontre numa igreja e... Ah, Rodrigo, tudo bem? Olha, eu assisto o seu programa. Você pode orar comigo e só tirar um selfie aqui comigo? E eu não te respondo nada. Aí você, Rodrigo, tudo bem? Eu te assisto lá. Você pode tirar um selfie comigo aqui e fazer uma oração por mim? E eu não te respondo. Aí, para piorar, os que estão comigo na igreja falam assim, ô Rodrigo, manda essa mulher embora. Ela nem é da igreja aqui, está incomodando aqui toda hora pedindo. Aí eu viro para esses irmãos, quase que de costas para você, e falo o seguinte, não, eu só vou pregar para os adventistas do sétimo dia. Eu não vou pregar para quem é de outras religiões ou de fora. Eu acho que você daria meia volta, nunca mais pisaria na igreja e nem assistiria um sermão meu. Mas, eu iria te dar razão, tá? Mas, contrariando isso, a Bíblia fala que ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, ajuda-me. Interessante que antes ela vinha clamando, agora ela simplesmente o adorou. Foi fácil para ela adorá-lo, sabe por quê? Porque ela vinha de uma religião pagã, onde eles tinham costumes de adorar qualquer pessoa que fossem mais consagradas ou vários deuses. Por isso que ela adorou Jesus. Até o ato de adoração dela, teologicamente falando, poderia ser questionado. Até o ato de adoração. Por quê?
Aquela mulher, ela não sabia nada de messianismo em Judá. Ela não lia hebraico, ela não lia a Torá, ela não era convertida ao judaísmo. Talvez ela ouvisse falar do judaísmo como você ouve falar do confucionismo. Você sabe que existe uma religião de Confúcio, você sabe que existe o islamismo, mas você nunca leu o Alcorão, você nunca, né? E Marcos deixa isso mais claro, quando Marcos fala que uma mulher... Marcos deixa bem claro que ela não era realmente uma mulher judia, porque fala assim... porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Então ela viu os vizinhos ali comentando. Por isso que ela correu. Não é porque ela já tinha. Ela é diferente, essa mulher aqui é diferente de Ana, de Simeão, que estudavam as profecias, sabiam que o Messias estava vindo, e quando viram a criança pelo Espírito de Deus, reconheceram que aquela criança era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Não, ela não sabia de nada disso. Ela estava adorando porque todo mundo que tem poder mágico, eu vou adorar. Interessante. Eu sou muito precioso com a ortodoxia, podem ter certeza disso. Mas na minha ortodoxia, pelo refino da doutrina, de falar aquilo que a Bíblia apresenta, até com muita ênfase, muita força, existe um espaço que parece contraditório, mas não, ele é paradoxal, mas não contraditório, em que eu tenho que respeitar a espiritualidade daquele que não entendeu ou concordou com a minha ortodoxia. Por isso que hoje, até que tudo seja resolvido, até que Apocalipse capítulo 18 se cumpra, o que é Apocalipse capítulo 18, assista o programa Evidências, em breve você entenderá. Mas até que aquela profecia se cumpra, hoje é impossível determinar quem é de Deus, quem é do diabo, apenas pela ortodoxia religiosa. Porque Deus tem sinceros, mesmo naquele ambiente que eu considero uma heresia. É uma facada no ego teológico, mas eu tenho que admitir isso. Por isso que o meu papel é testemunhar e pregar a verdade como eu concordo com ela, mas não posso julgar. Aquela mulher adorou a Jesus. E outra coisa que me chama atenção, você geralmente adora depois que você tem a dádiva alcançada. A filha dela não tinha sido curada ainda, e mesmo assim ela adorou, quer dizer, o muito obrigado veio antes do favor concedido. Aí Jesus deu uma resposta para ela. Não é correto tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos? Eles são os filhos, você é cachorrinho. Puxa vida, outra facada. Imagina que naquela cena que eu construí hipoteticamente na porta da igreja, você veio tirar uma foto comigo, eu te dei aquela resposta, aí ainda fala o seguinte, você é cachorro, eu não vou tirar o pão dos filhos e vou dar para um cachorro como você. É interessante que a palavra cachorro em hebraico, Kalev, que a gente portuguesa por Caleb, Kalev em hebraico, Ka é junto de, é uma preposição. Tem três preposições básicas no hebraico bíblico, a be, que e le. E a que a gente fala ka, dependendo da forma que você está construindo ali, é a preposição junto a, com. E lev é coração, então kalev, aquele que está junto ao coração. Eu ainda não tenho muito bem fechado isso, porque eles chamavam cachorro de alguém que está junto ao coração. E eu, como amo cachorro, para mim é a definição mais clara mesmo, que o cachorrinho é aquele que está ali. Ele gosta de você se você está vestido, está pelado, se você está bem vestido, se você está usando um perfume de grife ou não está usando perfume de grife. O cachorrinho está com você ali. Ele não desampara você, ele não julga você. Mas, por alguma razão, os judeus não tinham o costume de ter cachorros de estimação. O cachorro era considerado, na Bíblia Sagrada, sempre um animal selvagem, um carniceiro, sabe? Tipo um abutre ou um urubu pra gente. Ninguém cria em sã consciência. Pode até ter um caso, eu já ouvi alguém criando urubu rei no YouTube. Mas normalmente o urubu não é um animal que você vai ter de estimação, que você vai a um pet shop comprar urubu, ração para urubu, junto com a ração de rato, a oração de gato e de cachorro. E tá aí, a gente podia fazer uma ração para gato sabor rato. Seria interessante. Eu rio até de mim mesmo, viu, gente? Mas como eu estava dizendo para vocês, ninguém cria um urubu. Então o urubu é um animal odioso, ele tem um papel muito bom, porque ele limpa, eu sei tudo isso, os ambientalistas falam da importância do urubu para o meio ambiente, mas ninguém tem urubu de estimação.
Então chamar alguém de urubu não é nenhum respeito. Nenhum respeito. Por mais que o Flamengo coloque o urubu como a marca do seu time, mas normalmente o urubu não é um animal gracioso, que todo mundo acha lindinho, tira foto com o urubu, não existe isso. O cachorro também, no tempo bíblico, dentro do povo de Israel, era a mesma coisa. O cachorro era tido como um carniceiro, animal que come carniça, que come resto de caça, porque ele nem sabe caçar, ele come o resto da caça do outro. Lembra que a história de Jezabel, quando ela morre, diz que os cachorros vieram comer a carne dela. Quando Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, para mostrar a humilhação de Lázaro, diz que os cachorros iam lamber-lhe as feridas. No Apocalipse, quando vai falar da Nova Jerusalém, fala assim, do lado de fora ficam os cães e toda coisa detestável. Então, por mais que eu ame a Bíblia e goste de cachorro, eu tenho que admitir que na Bíblia, apesar do nome Kalev significar aquele que está junto ao coração, a imagem do cachorro não é muito boa. Acho que Golias também, que falou assim, será que eu sou um cão para você mandar um verme desse lutar comigo aqui, que era Davi, etc. Então, quando Jesus falou, não vou tirar o pão dos filhos e lançar nos cachorrinhos, ou seja, você está na parte desprezível. Mas aí que vem uma coisa da resposta daquela mulher, que eu entendo pela peça arqueológica que eu comprei lá, a réplica da peça arqueológica que eu comprei lá no Museu de Istambul. Olha que interessante essa peça. Originalmente, essa aqui é uma lápide de um cidadão grego, e ele está no seu triclínio. O triclínio é essa mesa que vocês estão vendo. É como se fosse um divã, quase parece um divã, só que é um triclínio. Essa era a mesa das refeições. E normalmente nas lápides funerárias, tanto os egípcios quanto os persas e também o pessoal que vivia na época da Grécia e de Roma, tinham o costume de pintar ou esculpir na lápide das tumbas deles cenas do dia a dia, como se ele fosse fazer ali uma propaganda, uma fotografia dos momentos mais agradáveis da sua vida. Então ele pinta um homem aqui, tá certo? Ele está se alimentando. Atrás você tem uma mulher que provavelmente deve ser a esposa dele, e ela está levantando aqui uma tampa. Estão vendo aqui que ela está levantando uma tampa com perfume? Ela pode ser a esposa dele ou uma serva. Por que esse perfume? Porque quando você ia comer, você era perfumado. Você era perfumado. Lavavam-se os pés e perfumava você. Você se lembra que no Salmo 23 diz, unges minha cabeça com óleo. Esse óleo é o óleo perfumado. O meu cálice transborda. Lembra também quando Jesus estava na casa de Simão, e aí veio Maria Madalena, alguns acreditam que era uma outra mulher que não Maria Madalena, enfim, veio uma mulher, eu acredito que era Maria Madalena, mas isso eu falo num outro vídeo. E ela unge Jesus com um perfume muito caro, um nardo. Então, aqui você tem, por quê? Olha, por que ela ungiu Jesus? Jesus estava talvez sentado assim comendo, e esse homem está em posição de comer. Ele estende a mão aqui, e um servo está indo pegar vinho para ele. Tá vendo? Um servo está indo pegar vinho para ele. E ele está aqui reclinado, esperando a taça de vinho. Mas veja que interessante, o que está debaixo da mesa do moço? O que você tem aqui? Um cachorro. E o cachorro está comendo o quê? As migalhas que o homem vai jogando para ele. Estão percebendo? O cachorrinho de estimação comendo as migalhas da mesa do seu dono. Porque na cultura não judaica, olha como é que uma peça arqueológica, que não tem nada diretamente ligado à Bíblia, porque ela não traz o nome de um personagem da Bíblia, não é uma comprovação bíblica da história, mas ela traz uma outra faceta, que é a arqueologia ilustrando a Bíblia. Eu aprendo por essa peça que os judeus poderiam não ter cachorro de estimação, mas os não-judeus tinham. Era comum. E era comum não apenas eles terem animais de estimação, como, quando eles estavam comendo, jogar um petisco para o animal que ficava ali embaixo da mesa comendo. Então é como se aquela mulher virasse para Jesus e falasse assim, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha a resposta, que tirada que essa mulher teve. É como se ela falasse assim, Senhor, o senhor tem razão.
na cultura de vocês judeus, eu sei que vocês não gostam de cachorro por perto, mas na minha cultura aqui, os cachorros se comem das migalhas. Então, pelo menos essa migalha que o senhor me der, eu vou ficar satisfeita. Como um cachorro, como um Kalev. Olha, que resposta. Sabe por que eu estou falando tanto, senhor? Porque eu preciso. E tem uma frase que eu digo, e vocês já devem tê-la ouvido várias vezes, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E às vezes é a necessidade que impulsiona você à ação, mais do que o comodismo. O comodismo tende à letargia, o comodismo tende ao conformismo, é muito perigoso. Aí Deus permite a aprovação para me tirar dali. Senhor, por favor, eu como a migalha e como feliz, porque com o Senhor até uma migalha dá. Outra coisa que eu vou falar aqui, que fora de contexto vai parecer uma heresia. Ela deu um checkmate em Jesus. Rodrigo, o que é isso? É Jesus, como é que alguém pode dar um checkmate em Jesus? Pois deu. Pois deu. Um checkmate que nem os escribas e fariseus conseguiram jamais dar. Sempre que eles tentavam encurralar Jesus numa situação, Jesus dava uma resposta que os queimava e eles não tinham argumento. Senhor, a lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Silenciou todo mundo. Né? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? Vocês estão reclamando que eu estou colhendo espigas no sábado? O que fez Davi quando entrou? Jesus sempre ganhava todos os debates. Mas aqui foi ela que deu um checkmate em Jesus. Por quê? Na verdade, eu vou explicar isso aqui para não parecer herege. Não é porque Jesus realmente ficou sem saída. É porque Jesus estava construindo um ambiente para trabalhar o xenofobismo, o preconceito dos seus discípulos. Por isso ele os tirou da zona de conforto e levou lá para o mundo dos pagãos. Para mostrar para eles e para mim e para você, tem um vídeo meu na internet que eu falo sobre adquirir a síndrome de Elias, que eu exploro melhor esse assunto. Para mostrar para mim que por mais que doa para o ego teológico, tem gente do lado de lá que é tão sincero a Deus como eu. Tão sincero quanto. É difícil digerir teologicamente isso, mas tem. Tem, Rodrigo. Tem os 7 mil que não dobraram o joelho a Baal. Respeita isso. Ore, pregue, não relaxe na defesa da verdade, seja um apologeta, mas o seu papel é pregar. O juízo pertence a Deus. Perceberam? Aí Jesus falou assim, mulher, que fé você tem, hein? Que seja feito como você quer. E a partir daquele momento a filha dela ficou curada. É como se ele dissesse para os discípulos, está vendo? O que eu falo depois desse argumento dela? Ela me venceu. Eu não tenho outra alternativa senão curá-la. Quando eu venci os escribas e fariseus lá perto do templo com a questão da mulher adúltera, eles que tiveram que cair fora e não falar mais nada. Quando eu venci Satanás no deserto, ele teve que cair fora. Mas aqui, ela é que me venceu. Eu não tenho outro argumento senão atendê-la. O diabo lá no deserto não tinha outro argumento senão me obedecer e cair fora. Aqueles homens não tinham outro argumento senão me obedecer e ir embora calados. Aqui eu não tenho outro argumento senão atender o que ela está pedindo. Vocês perceberam, pessoal? Existe fé fora de Israel. Existe vida espiritual fora da minha igreja. Mas é aí que eu fico triste, porque às vezes eu vejo assim, alguns católicos demonizando os crentes e alguns crentes demonizando os católicos. Eu acho que não é por aí, não. E olha que quem está falando isso tem uma convicção doutrinária, teológica muito bem estabelecida e muito bem argumentada. Eu sei em que eu acredito e em quem eu acredito. Mas eu também sei que há pessoas que estão entendendo diferente de mim, que podem amá-lo tanto quanto eu. E de repente ele pode quebrar as minhas pernas, me tirando da Galileia, me levando para o mundo pagão e mostrando uma mulher cananeia, idólatra, tendo uma fé tremenda. Porque os cachorrinhos comem das migalhas das mesas dos seus donos.
Que lindo, não é? Quando eu vi, agora você entende, se você estivesse no meu lugar e você visse essa réplica, você a compraria também. Eu quero ser um cachorrinho comendo as migalhas de Jesus, um Caleb, que fica com ele sempre. Meus irmãos, quantas barreiras essa mulher enfrentou? E ela foi firme até o final. Agora, interessante, muitas pessoas na metade do caminho aqui teriam desistido. Os discípulos de Jesus não deram um bom testemunho de Jesus e nem por isso ela desistiu de correr atrás de Jesus. A dificuldade dela poderia tê-la feito ficar presa em casa, questionando onde está Deus. Mas ela saiu, ela foi atrás. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Eu não anunciei tão previamente que eu faria esse sermão hoje. Eu decidi isso há pouco tempo agora. Mas de repente eu estou pregando esse sermão para alguém que está com um grande problema. É terrível. Às vezes lutar contra uma depressão, um ente querido que está doente, que está endemoniado de certa forma, está tirando a sua paz. Eu não sei qual é o seu problema. Mas eu quero, em nome de Jesus, orar por mim e por você. Em nome daquele mesmo Jesus que curou essa mulher. Agora, você está também humilde o bastante para aceitar ser um cachorrinho e não ter o título de filho que ele está dando para os outros? Precisamos ter perseverança e humildade espiritual para conseguir a nossa cura. Então prostre-se agora diante de Jesus e o adore. Coma as migalhas que ele lhe der, que ele nos der, porque elas serão mais saborosas e satisfatórias do que todo o pão desse mundo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero orar com você no final dessa reflexão, tá bem? Feche os seus olhos comigo. Senhor, obrigado por todos que entraram agora aqui nessa live surpresa que eu fiz e que a tua mão esteja sobre cada um de nós, Senhor. Amanhã será um dia de eleições no Brasil, que as pessoas possam ter consciência ao votar, que possam fazer tudo para a honra e glória de Jesus, que possam lembrar que o nosso reino não é desse mundo, mas que temos um papel de cidadania cristã. E, Senhor, nesse momento eu sei que eu posso estar orando por pessoas que estão com os mais diversos problemas, provações ou dificuldades. Toca em cada um nesse momento, Pai. Que o Senhor possa ir com o teu Santo Espírito aonde a minha voz talvez não alcança. Mas cuida deles, Senhor. Cuida delas. Como o Senhor tem cuidado de mim. Muitas vezes eu não entendo por que algumas coisas acontecem e eles também não. Mas eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos neste momento. Obrigado, Pai de amor. Te amamos. E eu agradeço por esse momento de refletir a Bíblia com os meus queridos. Te agradeço mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus queridos. Muito obrigado por essa participação e haverá outras oportunidades de live surpresa, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Jesus.